Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Flávio, professor de Química. No vídeo de hoje, a gente vai responder uma questãozinha da PUC de Minas Gerais para o vestibular de Medicina. Uma questão de Química simples, básica, mas talvez vocês ainda tenham um pouco de dúvida nesses conceitos, tá? Então vamos lá para a questão. Questão de número 26, que diz o seguinte, ó. Quando uma amostra de um material na fase de vapor é resfriada, então você tem um material na fase de vapor, ela é resfriada, ela condensa em um líquido. Então você tem um material, provavelmente um gás no estado de vapor, e você vai resfriá-lo, você vai tirar calor daquele seu sistema, ele vai voltar para o seu estado líquido, tá? Se compararmos o que ocorre entre as moléculas originalmente na amostra de gás com as moléculas na amostra de líquido, podemos afirmar que as moléculas na amostra do estado vapor estão de alguma maneira, né? Ele quer saber aqui especificamente na amostra do estado vapor. Vamos relembrar como é que funcionam os estados físicos da matéria. Você precisa saber como é o comportamento das moléculas no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, tá? Vou fazer um desenho aqui abaixo. Vou fazer aqui um sistema, um quadradozinho, um retângulo. Vou fazer 3 quadradinhos, tá? Que vão ser os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Beleza? Esse primeiro aqui vai ser nosso sólido, líquido e o terceiro, gasoso. O que é que difere em relação ao movimento das moléculas nos estados físicos? No sólido, pessoal, você tem aqui moléculas e elas estão bem juntas, tá? Elas estão juntas uma das outras, preenchendo aqui o meu sistema. Estão juntas. Se elas estão juntas, o movimento dela é um movimento limitado, né? Por isso que ela tem esse estado sólido, porque elas estão bem juntinhas. Quando a gente pensa no estado físico líquido, essas partículas elas estão um pouco mais afastadas, estão um pouco mais distantes. Então, se elas estão um pouco mais distantes, elas têm um movimento mais livre. É por isso que a gente vê esse líquido se moldando, né? Se movendo, justamente por essa distância entre uma partícula e outra. Já o estado gasoso, esse movimento daqui ele é ainda um movimento ainda mais rápido, ainda mais facilitado, porque as moléculas de fato no estado gasoso estão realmente muito mais distantes umas das outras, tá? Então essa é a diferença da composição dos 3 estados físicos, a forma como as moléculas estão arranjadas ali dentro. Estão mais juntas no estado sólido, um pouco mais afastadas no estado líquido e ainda mais afastadas no estado gasoso. E o que faz essa mudança de estado físico acontecer, nessa mudança, a diferença da distância de uma partícula para outra, é a temperatura. Então, se você tem o processo do sólido para o gasoso, você tem aqui o aumento da temperatura, tá? Aumento da temperatura. Se você tem o lado inverso do gasoso para o sólido, você tem a diminuição da temperatura. Então, a partir disso, a gente consegue responder a questão agora. Ele quer saber o seguinte, ó. Em relação ao estado de vapor, elas estão mais próximas uma das outras do que na amostra do líquido. Ele está dizendo que as amostras no estado de vapor, que seria o nosso gás, elas estão mais próximas uma das outras do que no líquido. A gente acabou de ver que é justamente o contrário, né? A gasosa está mais distante em relação ao líquido. Então não pode ser a letra A. Letra B. Movem mais rapidamente do que a amostra no líquido. Então quer dizer que o estado vapor, as moléculas elas se movem. A sua cinética é mais rápida do que o estado líquido? Sim, é mais rápida. A gente acabou de definir isso aqui. Quanto mais distante for essas partículas umas das outras, maior esse movimento livre delas. E elas necessitam também de uma temperatura maior, normalmente, para atingir esse estado físico. Então, quer dizer que se você compara a mesma substância no estado líquido e gasoso, no estado gasoso, a cinética, né, o movimento dessas partículas é muito mais rápido em relação ao estado líquido, o estado sólido, o estado físico líquido, perdão. Então aqui a alternativa é a letra B, tá? Vamos fazer as outras só por desencargo de consciência. No estado vapor, pesam menos do que as mesmas moléculas na amostra do líquido. Não, o peso aqui, tanto no sólido, quanto no líquido, quanto no gasoso, ele é o mesmo, tá? Ele faltou acrescentar uma coisa aqui, né? Faltou ele acrescentar em um sistema fechado. Porque se o sistema estiver aberto, as partículas no estado de vapor, logicamente, vão sair desse sistema e vão perder massa. Mas aqui, talvez foi uma pegadinha, ele tem que estar no estado físico com o sistema fechado, beleza?
São maiores que as moléculas da amostra no líquido? Não, elas têm mesmo tamanho, as moléculas têm o mesmo tamanho, o que difere realmente essa cinética e a distância de uma partícula para outra, tá? Então a resposta realmente é a letra B da questão 26 do PUC do vestibular de Medicina de Minas Gerais, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre estados físicos. É uma questão bem simples, você pode perceber que química não é tão difícil quanto parece, você precisa ter uma noção básica de como funciona a química de modo geral, tá? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo aí com o maior carinho possível. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!